Shalom, shalom, meus amados. Que maravilha estarmos juntos neste dia. Já podemos dizer Shabbat Shalom, dia 20 de junho, meu aniversário de conversão, 62 anos, que maravilha. 62 anos com Cristo. Glória a Deus. Que emoção. E o dia real do aniversário da INSEGEC, seu nascimento, a sua constituição jurídica. Amanhã, nossa celebração, em pleno Shabat, às 9 horas da manhã. Eu amo esta hora, 9 horas da manhã. A hora em que Jesus foi crucificado, a hora em que o Espírito Santo desceu. Realmente é um tempo maravilhoso. Nosso tema de hoje, avivamento. Avivamento. Usa-se muito o termo avivamento, mas eu acho que muitas vezes nós não entendemos sequer qual é o sentido da palavra. Existem muitas definições, inclusive. Eu me lembro que no dia em que eu tive aquela experiência em Pretória, quando Deus me derrubou mesmo no chão, chamou-me de volta ao Brasil. E quando eu voltei ao trailer naquela noite, e ele voltou a falar comigo, disse: o que ardia em teu coração quando estavas no seminário? Eu disse: avivamento. E ele disse: sim, tirei-te do Brasil, deixei-te sozinha em África para treinar-te e enviar-te de volta. Avivamento, um grito do meu coração. Todos os meus anos de seminário, quantos livros sobre avivamento eu li. E ficava tão admirada quando se falava de reuniões longas. Naquele tempo, os cultos que a gente conhecia eram aqueles cultos de 1 hora, com aquele ritual bem seguido. Não sabia que Deus realmente iria me usar para ver essas reuniões tão longas, multidões vindo para ouvir a palavra por horas antes, e longos cultos, um derramar do Espírito, uma fome, e grito por avivamento. Havia até um livro, Grito por Avivamento, Clamor por Avivamento. Quantas histórias da visitação de Deus. Nos Estados Unidos, eles chamam a campanha evangelística de avivamento. Vamos ter um avivamento na quarta, mas como está fora? O tema que foi colocado hoje, avivamento, inclusive vários pontos que eu vou ler aqui: avivamento pessoal contínuo, uma igreja avivada e perseverante na oração, uma igreja com um firme fundamento bíblico, uma igreja evangelizadora e uma igreja viva e crescente. Eu não vou seguir esse roteiro com os textos que estão lá, porque estive meditando e gostaria de abordar o tema avivamento com um pouco de ensino e oração, porque nós temos clamado. Eu até falava, enquanto ouvíamos de Botucatu, que é estranho falar de avivamento na Igreja de Cristo. Por quê? Porque a palavra mais próxima no Novo Testamento de avivamento é a vida, e está no presente, ele nos vivificou. Então, quando a gente pensa em avivar, é tornar a dar vida aquilo que está morto, mas o propósito de Deus nunca foi, na Igreja do Novo Testamento, o avivamento. Pelo contrário, temos que estar sempre vivos. No entanto, existem problemas. Jesus mesmo fala da mornidão da igreja, perdeste o primeiro amor. Então, muitas vezes, Deus precisa vir, balançar, e é isso que nós chamamos de avivamento, porque vemos a igreja esfriando, parece que ela morreu, perdeu o vigor, perdeu o fervor, e os crentes são mais tradicionais,
mais crentes nominais, enfim. Mas vamos à palavra, vamos à oração, porque estamos culminando este tempo, e quando falamos de avivamento na nação, a nação é feita por pessoas, e só podemos pensar avivamento para a igreja, para as pessoas. O descrente não vai ser avivado, ele tem que se converter, mas esses pontos que foram salientados, todos eles estão dentro de uma visitação do Espírito, mas quero começar com palavras mais próximas de avivamento, no sentido de avivar, começando com o Salmo 85, 6. Todo esse Salmo 85 é um salmo de avivamento, mas diz na versão amplificada: não nos tornarás a vivificar para que o teu povo se alegre em ti. Não tornarás a vivificar. O povo havia voltado do cativeiro, mas estava muito frio. E Deus, apesar de tudo aquilo, tinha manifestado a sua misericórdia. E o povo vem clamando. Não vou elaborar sobre o Salmo, só estou citando isto aqui para trazer este verbo e esta oração: não nos tornarás vivificar. E também na versão amplificada, no Salmo 119, versículo 159, considera como amo os teus preceitos, vivifica-me. Vivifica-me, Yahvé, segundo a tua benignidade. Vivifica-me, no sentido de torna a dar-me vida. O que é que consideramos um avivamento? Até pouco, quando peguei aqui o Instagram, vi lá a notícia de avivamento numa universidade que se devota a atletas, e interessante, mostrando um verdadeiro avivamento das pessoas se arrependendo, sendo batizadas. Mas, só para dar um exemplo do que pode se considerar um real avivamento, houve um avivamento estudantil nos Estados Unidos em 1995, uma coisa já mais próxima de nós. O Relatório Nacional e Internacional da Religião afirma que a obra de Deus começou em Brownwood, no Texas. Se espalhou por vários campos nos Estados Unidos, nas universidades. Então, escreve, literalmente, que traduzimos aqui: estudantes aguardam em filas na capela até tarde da noite para expor publicamente pecados há muito ocultados. Estudantes revelaram problemas com amargura, preguiça, imoralidade sexual, pornografia, álcool, drogas, hipocrisia, materialismo, abuso sexual no passado e famílias desfeitas. Então, eles se entregaram ao Senhor em busca de perdão e libertação. Aqui está, então, um relato que fala de um mover que mexe com o coração de dentro para fora. O avivamento nunca é provocado por nós. Não posso dizer, hoje vai haver um avivamento. Isso não existe. Há um mover soberano, sobrenatural de Deus. Mas o que é o avivamento? Vamos conceituar para sabermos o que é que estamos buscando, o que é que nós queremos de fato. Eu definiria avivamento como a vida de Cristo manifesta em nós, de uma forma bem simples, mas o dicionário diz o seguinte: uma renovação do interesse especial e da atenção aos serviços religiosos e deveres religiosos, com o tema da salvação pessoal, um despertamento religioso. Isso é o conceito da palavra dentro de um dicionário. Mas muitos avivalistas se pronunciaram, eu vou citar alguns aqui. Arthur Wallis, em seu livro No Dia do Seu Poder, In the Day of Thy Power, afirma o seguinte: o avivamento é a intervenção divina no curso normal das coisas espirituais. Intervenção divina no curso normal. E o nosso clamor hoje: Deus intervém.
Nesse curso normal da nossa vida, fazendo o teu trabalho, realizando cultos, intervém. Vem, entra. É Deus se revelando a um homem em santidade extraordinária e poder irresistível. E o nosso clamor hoje é este: ó Deus, por favor, revela-te a nós. Revela-nos a tua santidade de um modo temível, assombroso. Porque quando a tua santidade é nos revelada, sentimos esse poder irresistível. E continua ele, é uma obra de Deus tão manifesta que as personalidades humanas são ofuscadas e os programas humanos abandonados. É o homem se retirando para um segundo plano, porque Deus assumiu o comando. Pai, esse é o clamor do nosso coração. Por cada um de nós, por mim, por todos os membros do Conselho Apostólico, da diretoria, do presbitério, dos discípulos da INSEGEC, do corpo de Cristo no Brasil e no mundo. Senhor, nós clamamos por um derramar do teu Espírito sem precedentes na nossa geração. Nós vivemos dias tão desafiadores. Precisamos que tu verdadeiramente venhas em tua sabedoria, interferindo, e nós todos saindo de cena, escondidos atrás da cruz, para que tu sejas tudo em nós, para que tu sejas evidenciado. Verdadeiramente, nós nos retiramos do caminho, deixamos de lado os nossos projetos pessoais, para que tu sejas absoluto, Senhor absoluto, em nós e através de nós. Finney, Charles Finney, outro avivalista. Interessante, se o Alice dá uma definição tão grande que acabamos de ver, Finney dá uma definição bem pequena, muito interessante. Ele diz que o avivamento nada mais é do que um novo começo de obediência a Deus. Que simples, um novo começo de obediência a Deus, um povo que resolveu seguir a Deus, obedecer a Deus com tudo. E Stephen Olford tem um livro que é Heart Cry for Revival. Então, esse clamor do coração por avivamento, ele define avivamento desta forma. Avivamento é aquela obra estranha e soberana de Deus, na qual ele visita seu próprio povo, fazendo o quê? Restaurando, reanimando, libertando para a plenitude da sua bênção. Tal intervenção divina resultará em evangelismo, embora em primeira instância seja uma obra de Deus na igreja e entre os crentes individualmente. Eu acrescentaria que onde existe o mover de Deus, muitas almas se convertem, porque a presença de Deus começa a atrair as pessoas, elas são arrebanhadas. É uma obra soberana, soberana. Nunca nos esqueçamos, é a soberania de Deus. É Deus vindo, é Deus intervindo. Nós nunca sabemos quando é que Deus vai vir dessa forma, fora do normal. O avivamento é realmente algo extraordinário. Nós saímos, de repente, do dia a dia. É por isso que, quando o Espírito resolve entrar, às vezes, cultos demoram horas, demoram dias até. Mas a melhor definição, na realidade, de avivamento está na própria Bíblia, em Atos 3:20, na pregação: da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Da presença do Senhor, a presença de Deus se manifestando, trazendo refrigério. Essa expressão está no sermão, a segunda vez que Pedro prega, depois que um mendigo, um coxo, foi curado no templo. Agora, vou ler o texto todo, os versos 19 e 20, de Atos 3. Arrependei-vos, portanto,
Convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. E como Deus deseja que no momento em que nós nos arrependemos do nosso pecado, nos entregamos a Jesus, somos vivificados em nosso espírito. Aí nós devemos simplesmente estar crescendo, não viver de altos e baixos, mas, lamentavelmente, o esfriar é tão comum. E há um clamor em Abacuque 3:2, na versão EAC. Ouvi, Yahvé, a tua palavra e temi, aviva, ó Yahvé, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia, aviva. Este mesmo versículo, vou ler agora na versão King James. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Outra versão diz: aviva a tua obra no meio dos anos. Essa tradução destaca mais profundamente o clamor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época, ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Nós também podemos dizer amém, podemos responder com o eco, esta oração de Abacuque. Ó Deus, nós temos ouvido de tantos moveres, de tantos focos de avivamento em várias partes do mundo, no passado e mesmo nos dias de hoje, e clamamos, Senhor, para que o mesmo ocorra no Brasil. Quantos profetas têm vindo aqui e têm dito que há um avivamento no Brasil? Percebe o mover do teu espírito da nossa nação, no modo da adoração, mas também, por outro lado, nós que aqui vivemos, sabemos que apesar de haver focos de avivamento, nós precisamos de um sacudir poderoso que traga transformação. Senhor, onde tu operas, num verdadeiro avivamento, vidas são transformadas, bares são fechados, cabarés são fechados, há um arrependimento generalizado, há uma busca da tua presença, há uma fome intensa, generalizada. Ó Deus, passa por todas as igrejas, passa por todos os lugares onde há um povo que se chama pelo teu nome e traz esta visitação poderosa do teu Espírito. Nós estamos aqui para clamar. Quanto tempo, Senhor, por anos a fio, temos clamado e cremos sim, cremos, como temos cantado tantas vezes, o meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Oh Deus, temos fome de ti, temos fome do teu mover. Nós queremos um sacudir dos alicerces da igreja, alicerces que não foram fundados por ti. Metemos tanta coisa que não foi tu que ordenaste que se colocasse. E muitas vezes estamos complacentes, simplesmente satisfeitos com o status quo, mas incendeia as nossas almas, desperta os nossos corações, incomoda-nos para que não demos descanso aos nossos olhos, até que tu te movas desta forma que nós podemos identificar verdadeiramente como algo sobrenatural, da tua iniciativa, respondendo a um clamor genuíno dos nossos corações. Há duas palavras
hebraicas para o que podemos chamar de avivamento. A primeira, e ambas se encontram em Oséias, significa voltar atrás, afastar-se, retornar novamente. É Oséias 6:1. E a outra, raiar, viver, fazer viver, ter vida. Também encontramos a mesma expressão em Abacuque, que lemos, e também Isaías 57:15. Vamos ler Isaías. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar, viver, tornar a dar vida, vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, até aqui, tendo um pouco mais ampliado o conceito do avivamento, Deus intervindo em nossa história, em nossa vida, em manifestações sobrenaturais. Mas quais os motivos para o avivamento? Primeiro, para afastar o desagrado de Deus. Voltamos ao Salmo 85, lemos um versículo, agora vamos ler nos versículos 4 e 5. Restaura-nos, ó Deus da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Então, um dos motivos para buscar o avivamento é afastar o desagrado de Deus. Nós somos uma geração que tem desagradado a Deus. Somos uma igreja que tem desagradado a Deus. E o sinal é o que estamos vendo. Por que a nossa nação está enfrentando tantos problemas? Porque o mal prospera. Porque o mal se multiplica. Porque, apesar de ter um número tão elevado dos que se dizem cristãos, nós não vemos uma transformação. Deus está desagradado. Sim, claro, triste. O Espírito Santo se entristece, porque Deus, a sua visão é que a igreja fosse sempre viva, cheia do Espírito, vivendo a plenitude, nada menos do que plenitude. Deus tem muito mais. Não podemos estar satisfeitos com o que temos hoje. E, em segundo lugar, para renovar o povo de Deus, também ainda dentro do Salmo 85. Renovar seu povo. Os versos 6 a 9, que eu vou ler agora na versão do século 21. Não tornarás a vivificar-nos, para que teu povo se alegre em ti. Yahvé, mostra-nos teu amor, estende-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque ele promete paz ao seu povo e aos seus santos, que eles jamais voltem em sensatez. Certamente sua salvação está perto dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Aí está o nosso clamor, que Deus renove o seu povo, vivifique o seu povo, mostre o seu amor, mostre a sua salvação, mostre a sua misericórdia. Pai querido, nós temos os mesmos motivos que Israel para clamar por avivamento, o teu desagrado e também a necessidade de um renovo, de uma restauração, da manifestação da tua glória. Por isso nós clamamos agora, como o salmista clamou. Na realidade, nós temos motivos ainda maiores para clamar a ti. Vem, intervém, desperta o nosso coração. Renova-nos no teu amor, na tua graça. Renova-nos no zelo da busca da tua presença, do desejo de viver em tua presença. Nada mais pode satisfazer-nos, Senhor, porque na tua presença há abundância de alegria,
à tua destra, delícias perpetuamente, e do mais profundo do nosso ser. Nós desejamos isso. Não queremos nada menos do que a plenitude de tudo quanto sonhaste para nós, de tudo quanto Cristo comprou através da sua obra na cruz do Calvário, na sua sepultura, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua posição hoje, à tua destra, ó Pai, Senhor da glória. Vem, vem em nossos dias, vem depressa. Realiza esta obra em nosso meio. Mas quais as condições, queridos, para o reavivamento? O avivamento é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Tá? Nenhum de nós produz avivamento. Nenhum de nós repete o mover do Espírito. Não somos manipuladores. Aí a gente faz uma pergunta, e então por que Deus retém o avivamento? Porque Deus não vem logo, porque Ele não nos aviva, porque Ele não realiza esta obra. Queridos, Deus não pode encher quem está cheio de outras coisas, quem não está aberto à plenitude, é preciso fome. Nós teremos de Deus tudo quanto a nossa fome determinar. Temos que fazer como Jacó. Não te deixarei se não me abençoares. E o que fez na minha vida também? Deus vir e quebrar tanta coisa do passado. Deus me encontrar ali na África, uma fome insaciável de Deus. Mas foi realmente quando eu me tranquei e disse, não como, não bebo, não prego, não ensino. Eu vi o teu poder manifesto na ministração da Suzete. Senhor, daqui eu não saio. Eu preciso de luz, eu preciso de revelação. O que é isso? E Deus me ouviu. Deus atendeu. Uma fome. Até a Suzete conta que quando ela foi para lá, Deus disse, você vai levar água ao sedento. Foi só por mim. Era planejando uma campanha para Reinhard Bonk, que nunca foi. Deus queria me pegar, porque Deus vem quando encontra fome, queridos. Se não estamos com fastio, por favor, meus colegas, meus amados discípulos, está com fastio, pede a Deus, Senhor, dá-me fome, dá-me sede, desperta o meu coração, tira essa mornidão, essa frieza de dentro de mim, por favor, essa falta de apetite. Então, Deus, vou repetir, por que Deus ainda não manda? Porque Ele não vai encher um vaso que não está sedento, que não está realmente buscando, aberto à plenitude, aberto ao avivamento. Às vezes nós queremos moldar Deus. Quantas vezes aqui no Brasil se orou tanto, aí quando Deus sopra, meu Pai do céu, como é que veio grande renovação espiritual? Estava Rosalie Appleby aqui, escrevia folhetos sobre avivamento, mandava para os pastores, orava. Quando Deus começou a se mover, pastores sendo batizados no Espírito Santo, não é assim. Lá expulsam os pastores. Meu Deus do céu. Eu estava no seminário, eu me lembro, eu ia nas férias para ministrar em igrejas, que coisa mais linda, eu me lembro lá em Ribeirão, o pastor, meio-dia, entrava no quarto dele, vinha alguns irmãos se ajoelhavam, orando, esse povo clamando por avivamento. E é por isso que na década de 60, tantas denominações do Brasil foram atingidas por um poderoso avivamento. Muita gente se converteu, mas hoje parece que o povo se acostumou, virou uma religião, sei lá o quê. Não há mais aquele fervor na oração, aquela fome, aquela busca. E mesmo nós aqui, queridos, a ICG nasceu no meio de quê? Meu Pai do céu, 20 de junho de 1994, a gente estava vivendo aqueles últimos anos
num fervor intenso de jejum, de oração, de 21 dias de jejum, jejum sério mesmo, clamando pela visitação de Deus, pela redenção do Brasil, profetizando trigo, mosto e azeite, um povo com fome mesmo. Você imagina o que esse povo entrar em jejum e participar de um culto de 7 dias e 7 noites. Santo Deus, realmente um mover lá no passado, porque uma busca de fome, quero mais, quero mais, quero mais. Então, queridos, vamos citar algumas coisas. O avivamento vem para quem? Primeiro, para quem tem uma paixão pela santidade de Deus. Quero destacar isso em primeiro lugar. Paixão. Deus vem por quem tem uma paixão. Deus é santo, absolutamente santo. Esse é o atributo dos atributos, é o conceito básico de santidade das Escrituras, é a separação. Então, eu estou com uma paixão incandescente de ser santo, de agradar a Deus, de ser separado do mundo. E essa separação tem um aspecto também moral, aponta para a pureza, para a pureza de Deus, é uma pureza majestosa. Deus não tolera o pecado. Então, a fome por santidade é um aborrecimento ao pecado. Em Jó 34:10, na NVI, lemos: portanto, ouçam-me, homens de entendimento, longe de Deus fazer o mal e do Todo-Poderoso praticar a injustiça. Abacuque 1:13, os seus olhos são puros demais para ver o mal. Vocês não podem tolerar a injustiça, porque então toleram os traiçoeiros, porque ficam em silêncio enquanto os ímpios devoram os mais justos do que eles. Êxodo 15:11, como estou dando ênfase à santidade, porque Deus nos chamou à santidade, não podemos nos esquecer que o fogo refinador vem para nos santificar, para expulsar as nossas escórias, para que ofereçamos a Deus uma adoração em santidade, como a mais poderosa arma de batalha espiritual em nível estratégico, atraindo a presença de Deus. Quem dentre os deuses, Êxodo 15:11, também na NVI, quem entre os deuses é como tu, ó Yahvé? Quem é como tu, majestoso em santidade, terrível em glória, operando maravilhas? Levítico 11:44, na BK, King James. Eu sou Yahvé, o vosso Deus. Consagrai-vos, sede santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. E o Salmo 29:2. Dai a Yahvé a glória devida ao seu nome. Adorai a Yahvé na beleza da sua santidade. 93:5, Salmo, bem parecido. Firmes são os teus estatutos, a santidade adorna a tua casa. Ó Yahvé, para sempre. E se reconhecemos que somos a casa de Deus, o santuário de Deus, qual é o adorno? Ó Deus, que o adorno da nossa vida como santuário seja a tua santidade, a marca da santidade. Desperta em nós uma fome contida de sermos santos, separados do pecado, separados do mundo, com uma conduta que reflete os teus valores e a tua vontade. Que santidade seja uma marca na nossa vida. A tua santidade em nós é a expressão da vida de Jesus, florescendo, transbordando em nós. E entendemos isso
é o real avivamento. Ainda 2 versículos sobre santidade. Salmo 96, 9. Adorai a Yahvé na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Quando entramos no nível de adoração profundo, trememos nas bases, porque a revelação da santidade de Deus mostra-nos a distância entre o que quem Deus é e onde nós nos encontramos. E isso também é uma força irresistível de atração. Santidade, Deus nos atrai, desperta a nossa fome, desperta o desejo do nosso coração e nos leva ao clamor quebrantado, à oração ardente. Oh Deus, quero ser santo como tu. E Lucas 1:75 é uma repetição do que está no Salmo. Em santidade, como é que o povo de Deus deveria servir? É Zacarias orando. Em santidade e justiça, na sua presença, durante todos os dias da nossa vida. Pai, entendemos que é exatamente como tu queres, que todos os dias da nossa vida nós vivamos em santidade, apartados da injustiça, apartados do pecado, tendo a consciência cada vez mais aguçada daquilo que desagrada. Tua palavra diz que enganoso é o coração desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sonda-nos, ó Deus, conhece o nosso coração, traz à tona o que está escondido, sensibiliza o nosso coração, para que possamos nos arrepender do que te desagrada. Como vamos nos arrepender daquilo que não temos consciência? Mas pelo teu Espírito, tu podes tirar a calosidade das nossas consciências e despertar a nossa sensibilidade. Mas, amados, não apenas a paixão pela santidade, mas a outra paixão, quero falar de paixões, paixão pela oração. Paixão pela oração. Estamos mostrando onde é que Deus traz avivamento. Onde? Quais as condições? Aí está. Segunda condição. Há muitas coisas que poderíamos abordar, mas o tempo aqui não nos permite. Mas basta um pouco para que nos concentremos, e aqui está a paixão pela oração. Em 2 Crônicas 7:1, no Salmo 138:3, Jeremias, há tantos textos que falam sobre a intensidade de oração, mas em 2 Crônicas 7:1, a NVI, quando Salomão terminou de orar, o que a Bíblia diz? Desceu do céu fogo, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. A oração. Essa é uma oração, essa oração que traz o fogo de Deus. É uma oração de quem está apaixonado, uma oração ardente. O verso 14 é muito claro, quantas vezes temos repetido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter aos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Uma oraçãozinha é de quem verdadeiramente tem paixão pela oração, de que entra em níveis elevados de clamor, de arrependimento, de sondagem de coração, porque sabe que Deus escuta a oração. Ó, tu que escutas as orações, a ti virão todos os homens. Aleluia. O Salmo 138, verso 3 diz: quando eu clamo, tu me respondes. Coragem e força tu me dás. Oh, meu Deus, que realidade! Quando clamamos, clamar, quando oramos com intensidade, quando oramos com paixão, verdadeiramente nos respondes. Portanto, aviva a sede, a fome e a paixão pela oração, pela busca da tua presença. E Jeremias 33 diz: clame a mim,
Clama. Clamar, gritar mesmo, gente. Gritar. E eu responderei. E lhe darei coisas grandiosas e sondáveis que você não conhece. Vamos clamar. Um clamor por avivamento. Então, a primeira palavra, quando fala de avivamento, em meu coração sobe isto: clamor. Um grito por avivamento, um grito da minha alma. Aviva-me, Senhor. Não dá para prosseguir desse jeito. Não dá, Senhor. Por favor, vem depressa. É interessante. Vamos trazer aqui uma história, uma reunião de oração na rua Fulton, essa em 1857. Havia um empresário de Nova York chamado Jeremias Lampier. Ele abandonou os seus negócios para se tornar missionário na cidade. Ele ficou tão preocupado com a cidade que colocou um anúncio para uma reunião de oração por avivamento. Seria realizada ao meio-dia, todas as quartas-feiras, na igreja holandesa, na rua Fulton. Imagina, esse empresário abandona os negócios para se tornar um missionário da cidade, uma fome pela oração. No dia da primeira reunião de oração, ele esperou e ninguém apareceu. Até meia hora depois do início da reunião de oração. Aí 6 homens chegaram. Eu estava querendo alcançar os homens. Vamos orar por avivamento. Na semana seguinte, 20 chegaram para o encontro de oração na rua Fulton. Então, decidiram se reunir todos os dias para orar. Agora, não era só as quartas. Todos os dias. Em 6 meses, 10.000 homens de negócio se reuniram todos os dias para orar por avivamento. O que é isso, gente? É Deus se movendo, porque um homem se levanta com fome de oração. Vamos orar por avivamento. Tem uma paixão pela oração, sabendo, se nós buscarmos a Deus, Deus vai intervir. E o próprio Espírito vai tocando no coração destes homens. Vocês já imaginaram que em 6 meses, 10.000 homens de negócio pararam seus negócios para ir à reunião de oração todos os dias? Em 2 anos, 1 milhão de convertidos foram acrescentados às igrejas americanas. Voltamos a 2 Crônicas 7:1, quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Yahvé encheu o templo. Oh, meu Deus, faz isso outra vez. Oh, se fendesses os céus e descesses. Quando desceste no Sinai, a terra estremeceu. Oh, Deus, temos ouvido, lido de tantas manifestações do teu Espírito. E o nosso coração deseja hoje um avivamento na nossa pátria. Um avivamento que transforme inteiramente esta nação. São tantas as profecias para o Brasil. Nós queremos segurá-las diante de ti. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem depressa. Ateia a tua chama viva. Quando lemos estas histórias, o nosso coração é aquecido, porque sabemos que tu continuas o mesmo e tu podes repetir isto e muito mais em nossos dias. Mas quero falar agora de uma terceira paixão, é a paixão pelas almas. Eu vou me apaixonar pelo que Deus se apaixona. Almas perdidas. Salmo 126:6 diz: aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Oh, nós começamos a orar, estamos apaixonados pela oração. Aí, quando entramos nesse nível de oração, eu tenho a sensação de que quando a gente está no mais profundo nível da adoração, parece que Jesus toca o ombro assim e diz: eu estou tão feliz com você aqui.
Ah, como eu queria que todos estivessem nesta posição. Levanta o seu olhar, olhe para fora. E de repente nós temos uma visão do mundo perdido. Nós temos uma visão daqueles que estão caminhando para o inferno. Livra os que estão cambaleando para a sombra da morte. Paixão pelas almas. Quando nós estamos apaixonados pelos perdidos, Deus vem, Deus compartilha o seu coração conosco, sua presença se torna realmente extraordinária. Nós podemos ver essa paixão em Jesus. Jesus, quando ele chega em Jerusalém, lá em Mateus 23, que ele diz? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, tu não quiseste. A Bíblia diz que Jesus chorou. Ele ora e vê a tragédia que virá, porque ele está apaixonado. Paulo, meu Deus, Paulo, enquanto ele está ali em Atenas, o capítulo 17 de Atos fala dessa experiência no versículo 16, enquanto Paulo estava esperando por eles em Atenas, pelos seus companheiros, sentia-se muitíssimo perturbado com todos os ídolos que via por toda parte, na cidade inteira. Que coisa! A versão corrigida da Sociedade Bíblica, eu gosto da expressão que usa. Seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O coração se move. Nós temos que orar, perdoa-nos por olhar para este mundo com os olhos enxutos. Perdoa a insensibilidade do nosso coração. Ateia, chama, paixão pelos perdidos. O próprio Paulo também, na oração, lá em Romanos, quando ele fala dos judeus, que oração? Ele diz, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Que oração, meu Pai do céu! O que Paulo está dizendo? Senhor, se a minha perdição for o caminho para salvar, pois eu aceito ser separado de ti, desde que tu salves os meus compatriotas. Nós estamos orando por Israel. E eu tenho focado muito a minha oração, especialmente na hora da ceia, eu tenho trazido Israel. E dito, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Jacó. A coisa principal é que te conheçam. E tenho ousado a oração de Paulo. A minha súplica a Deus a favor de Israel é que sejam salvos. É que reconheçam o Messias como seu Salvador. Mas por falar de paixão pelas almas, que dizer de Moisés? Aqui está uma ilustração fora do normal. Eu vou ler o texto. Em Êxodo 32, 31 e 32. Retornou Moisés à presença de Yahvé e confessou, este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Retornou, pois, Moisés à presença de Yahvé e confessou, este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Mas aí o que ele vai fazer? Ele responde, se tu não vais perdoar este povo, risca o meu nome do livro que tens escrito. Que é isso? É a mesma atitude de Paulo. É a paixão. Mas, meus amados, preciosos, queremos caminhar para a conclusão dizendo que o avivamento deve ser sempre pessoal. O avivamento começa em mim.
Às vezes nós estamos muito orando pela igreja, nesse sentido. Ah, Senhor, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é aquilo. Não, sou eu. Sou o que tem que dizer, transforma-me, Senhor. Incendeu o meu coração. Sonda, meu Deus, conheça o meu coração, prova-me, conheça os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. A nossa própria pregação não tem que ser uma pregação acusando. Ah, porque a igreja está assim, porque a igreja está assim, porque a igreja é isso, porque está fazendo isso, porque tem esse pecado, tem aquele, tem aquele. Não, nós temos que entrar na presença de Deus. Sou eu. Obviamente começa aqui, para que eu seja canal. Se a presença de Deus enche o meu coração, aquelas pessoas com quem eu convivo, elas serão atraídas para conhecer a Deus. Certa vez perguntaram a Gibbs Smith como iniciar um avivamento. Ele respondeu, e eu vou ler o que ele respondeu. Vá para casa, tranque-se no seu quarto, ajoelhe-se no meio do chão, faça uma marca de giz ao redor de si e peça a Deus para iniciar um avivamento dentro dessa marca de giz. Quando ele tiver respondido a sua oração, o avivamento começará. Em outras palavras, é você. Faça uma marca. Subiu à minha memória o que ocorreu comigo quando eu fiz 34 anos. Eu olhei para trás e não estava satisfeita. Eu disse, onde está aquela adolescente? E eu realmente fiz um círculo, não foi com giz, foi mesmo com a mão. Ele disse, revoluciona a minha vida e o meu ministério. Aquilo. Quero te conhecer como não te conheço agora. Que fome, que sede de Deus. Sentia-me tão impotente. Sozinha ali em África. Meu coração partido. Levando gente para morrer no hospital. Jovens, criança. Queria saber onde está o Deus de Atos. Sim, queridos. Eu não estaria hoje aqui se não fosse essa fome. Fome de santidade. Paixão pela oração, pela busca. Paixão pelos perdidos. Que o nosso coração se abra. Doce Espírito, tu nos contemplas. Tu és aquele que dá vida. Tu és o agente do avivamento real. Nós só podemos orar a palavra dizendo, converte-nos a ti. Seremos convertidos. Senhor, se tu mesmo não nos tocas, nunca seremos tocados. És tu que operas o querer o realizar. Até a fome que sentimos, na realidade, é o mover do teu Espírito dentro de nós. Clamamos. Vem em nossos dias. Pai, eu coloco a ICEGEC, a igreja, todos quantos formam este ministério diante de ti. Aviva-nos. Restaura cada um de nós. Desperta essa paixão
pela tua presença. Paixão por ti, para viver em santidade, aborrecendo o pecado. Desperta o nosso coração para viver em oração, não apenas uma oração ocasional, mas que durante o dia inteiro nosso coração esteja conectado com o teu. Estejamos sempre numa atitude de oração, de adoração, tendo a consciência da tua presença. Oh, precioso Espírito, perdoa-nos por te esquecer. Perdoa-nos por ignorar-te. Tu és tão suave, tua voz é tão mansa, é tão fácil perder um mover teu com nossas distrações. Ajuda-nos a estar focados. Por favor, possui-nos por completo, como possuíste a Jesus. Que a chama do primeiro amor, da primeira paixão que nos atraiu a Jesus, seja intensificada. Remove de dentro de nós todo vazio, todo comodismo, toda superficialidade. Queremos mais de ti. E, meu Pai, o que queremos para ensejar, que queremos para todo o teu corpo, para o corpo de Cristo. Demanda a unidade do corpo para um avivamento poderoso. Obrigado, Senhor, porque há tantas vozes nos nossos dias conclamando a oração, ao arrependimento, a busca da tua presença. Isso é obra tua, intensifica esse mover de oração. Que possamos encher os céus da nação com uma nuvem de oração cada vez mais grossa e de uma adoração em santidade. Colocamos diante de ti estes 20 dias, durante os quais nos concentramos em vários aspectos de tanta necessidade, mas tudo poderia ser resumido numa frase, numa súplica. A ti, Espírito Santo, forma Cristo em nós. Forma Cristo em nós. $47 milhões de cristãos, tendo Cristo formado em si, é mais do que suficiente para influenciar a sociedade inteira, para mudar os destinos da nossa pátria. Clamamos, forma Cristo em nós. Jesus, vive a tua vida em nós e através de nós, no poder da ressurreição. Assim como Maria ofereceu-se em resposta ao comissionamento para formar Jesus no seu ventre, um corpo humano, uma natureza humana. Eis-nos aqui, nós nos rendemos inteiramente a ti, Jesus. E dizemos, vive outra vez na terra, em nós e através de nós. Vive em nós no poder da tua ressurreição. É quando trazemos diante de nós os elementos da aliança, o preço da nossa redenção. Jesus querido, queremos contemplar-te, contemplar-te, contemplar-te tanto, 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 que o nosso ser
seja imerso, tragado pela visão da tua pessoa, por um amor intenso, veemente a ti, Jesus. O que fizeste por nós comove o nosso coração. Não temos palavras para agradecer, nem mesmo mente para entender o mistério, a grandeza, a sublimidade dessa aliança. Vires aqui, identificares conosco nesta forma, tudo isso desperta em nosso coração esse avivamento, entendemos tua vida em nós, tua presença em nós, teu amor em nós. Oh, Jesus, andar na tua presença, isso verdadeiramente é uma vida avivada, amando-te, adorando-te, servindo-te, vivendo em santidade, ouvindo a tua voz, obedecendo-te. Obrigada, porque na noite em que foste traído, tomaste o pão e revelaste teu meu corpo partido. Fazer isto em memória de mim. Jesus, contemplamos-te. Trazemos à memória não somente o teu sacrifício, mas a tua pessoa bendita, Jesus. És tu, amado. És tu o foco. És tu o centro. Oh, tu que és o cabeça, o Senhor absoluto da igreja. Soberano. Glorificado sejas, adoramos-te, Jesus, adoramos-te através deste ato da Santa Ceia, esta refeição sagrada. Oh, tira o véu dos nossos olhos para entender a sublimidade deste momento. O poder desta comunhão. Oh, a comunhão do teu corpo, comunhão do teu corpo, comunhão do teu sangue. Participamos do teu corpo, participamos do teu sangue, de uma forma espiritual. E embora estes elementos continuem tangíveis, físicos, nós nos transportamos para um nível mais elevado na nossa união mística contigo, Jesus. Somos um espírito contigo. É aqui que queremos permanecer. Não nos deixes perder esta consciência, para que possamos viver em comunhão o tempo todo, que sejas o último pensamento do dia, o primeiro do dia, e mesmo nas horas do sono, quando o nosso espírito está sempre desperto, apesar do corpo adormecer. Ministra-nos. Ministra-nos. Jesus, tuas feridas se converteram num rio de cura. E não falo apenas de cura física, mas cura no sentido mais amplo, de libertação, de redenção, sanidade que afeta o espírito, a alma e o corpo. Introduzimos Israel nesta hora, Senhor, nesta aliança, neste momento. Tu tens uma aliança com Abraão, lembra-te, Abraão. Tu estás agindo, Senhor. Temos visto milagres. Tu és soberano. E o nosso clamor é pela conversão. Apesar de ter uma nação que não reconhece Jesus, mas quantos estão lendo a tua palavra, estão clamando a ti, não têm a visão do Cristo verdadeiro, esperam o Messias, não reconhecem que Jesus já veio, é o Messias, e nós clamamos
para que tu use servos teus ali, use sonhos, visões, que haja uma onda de redenção. Pai, tomamos a tua palavra antes daquele massacre de Simchat Torah. Veio a palavra profética de que haveria uma onda terrível de terrorismo, mas depois viria um grande avivamento. Chegue este avivamento que traga salvação. Sabemos que o avivamento sempre trará a tua vida manifesta em nós e a salvação dos perdidos, uma transformação da própria sociedade. Naquela noite, quando partiste o pão, ali estavam apenas judeus contigo. Trouxeste a nova aliança prometida, escrita no coração, espíritos recriados. Clamamos por Israel nesta noite. Nesta hora, quando cada um está tomando o pão diante da tua presença, que sejam salvos. Protege-os nesta batalha. Traz a vitória, assombra o mundo. Oh, Deus, os nossos olhos estão postos em ti. Jesus bendito, Messias, Redentor, Maranata, porque quando comemos deste pão, bebemos deste cálice, estamos proclamando, Jesus, a tua morte e anunciando o teu regresso. Por isso, antecedendo o dia glorioso das bodas do Cordeiro, antevendo aquele dia, em profunda comunhão contigo e em adoração, comemos do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado para a remissão de pecados. Jesus, muito obrigada. Trazemos à memória o preço elevado da nossa redenção. A nossa redenção é caríssima. Foi com o teu precioso sangue que nos compraste para Deus. E nos constituíste sacerdotes. Um reino sacerdotal. Oh, sangue bendito, sangue. Sangue que nos garante a comunhão contigo. Sangue que nos garante a vitória. Pelo poder do teu sangue, Jesus, é que somos perdoados, santificados, justificados, purificados, cobertos na batalha, protegidos. Muito obrigada. Tuas palavras ecoam em nosso coração. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Alimentamos-nos de ti, Jesus, comendo o pão e bebendo do cálice. Alimentamos-nos de ti, pela comunhão, administrada pelo teu Espírito, que te torna tão real na nossa experiência. Jesus, em profunda adoração, em profunda gratidão, em comunhão de vida contigo, bebemos do cálice. Aleluia. Jesus querido, que a tua graça inaudita permeie o nosso ser. Pai bendito, que o teu amor indizível seja o nosso sustentáculo, momento após momento. Precioso Espírito Santo, que a comunhão contigo cresça cada dia.
Yahvé, Deus triunfo, que esta graça, que este amor, que esta comunhão domine nosso pensar, nosso sentir, nosso decidir, e nos ajude a andar com espíritos verdadeiramente vivificados, com as almas incendiadas, expressando a tua vida, Jesus, no poder da tua ressurreição. Amém e amém. Amém, meus amados. Aleluia. Nada mais maravilhoso do que a sua presença. Nada mais glorioso do que andar na sua presença. E a minha oração é que todos nós sejamos eternos apaixonados de Jesus. Que a nossa comunhão com Ele seja Ele verdadeiramente o que ocupa a primazia da nossa afeição, do nosso amor, do nosso tempo, da nossa devoção. Receba um forte abraço neste dia tão especial. E amanhã, com a sua graça, confiando no seu poder, na sua presença, vamos celebrar. Vamos adorá-lo. Vamos prestar-lhe um culto de adoração, de gratidão, por nos ter conduzido em vitória nestes 31 anos. Até mais, né? Porque a ICEGEC é a extensão eclesial do Ministério Palavra da Fé, que nasceu em 1987. Então já é um caminhozinho bastante mais avançado. Deus tem sido tão maravilhoso para conosco. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Amém. Eu os amo muito, louvo a Deus por suas vidas, alegro tanto em ver o que Deus está fazendo na vida de cada um. Sábado estava em Botucatu e tivemos um encontro com o presbitério da região. Que coisa mais linda! Ver os frutos ministeriais de dois casais lindos, maravilhosos. Doutor Vicente, pastora Yara, e profeta Mineto, pastora Lígia. Tantos pastores. Que coisa mais linda. E tantas unções no meio daquele presbitério, daquela região. Fiquei olhando, contemplando aquelas vidas e muito feliz. Porque eu sei que cada um de vocês, meus amados, deste conselho, destas presidências, cada um de vocês tem realmente buscado a Deus. Que a fome seja mais intensa e que Deus nos use sempre, sempre para a sua glória.